Salve, galera, eu sou o Vini, da Caminhada Antiproibicionista e da Marcha da Maconha Floripa. Vim falar para vocês hoje que a proibição da maconha sempre foi e ainda é um projeto racista e colonial. Ele é racista porque ele nunca objetivou proibir coisa alguma, e sim foi um pretexto para a criminalização da população negra, da população indígena, da população que não fosse branca, ocidental, tanto no Brasil quanto em vários países, como nos Estados Unidos é o caso dos mexicanos que são criminalizados, além dos negros, como aqui. E na Europa são os argelinos, enfim, a gente tem a mesma realidade sendo replicada. São leis que foram criadas do Império até agora, um destaque para as leis do século XX, que implantaram o sistema proibicionista que nós temos hoje, de repressão estatal feroz, principalmente nas comunidades de trabalhadores do Brasil e do mundo todo. Esse é um modelo que a gente denuncia, esse é um modelo que precisa ser superado, a gente precisa ter uma nova proposta de lidar com as plantas e substâncias, além, é claro, de reconhecer o potencial terapêutico da maconha. A gente precisa ir além, a gente precisa ter projetos que visem ressarcir a população que foi secularmente prejudicada, secularmente perseguida pelas instituições do Estado, e ainda é hoje, onde a gente vê que militares relacionados ao governo traficam cocaína em aviões do Estado e não acontece nada, enquanto o preto pobre da favela, por qualquer baseadinho, tem seus direitos violados, tem sua vida colocada em risco. É contra essa injustiça que as marchas da maconha lutam, é contra essa injustiça que o movimento antiproibicionista luta, por uma realidade diferente, uma realidade onde a gente possa exercer a nossa liberdade, que a gente tenha acesso às nossas medicinas, que a gente não fique refém de monopólios, que a gente não fique refém de uma lei injusta, de uma lei racista, de uma lei retrógrada. Não é só para marchar que nós fumamos. E agora vou acender, agora que eu estou acendendo essa ideia, eu vou passar a bola para a mana lá de Minas Gerais, para a Di. Fala, Di. Valeu, Vini. Meu nome é Di, eu sou aqui das Minas Gerais, da cidade de Pedro Leopoldo, sou da Comunicanábicos, acolhedora da Associação Flor da Vida, também participo da construção da Marcha da Maconha em Belo Horizonte e aqui da Articulação Nacional de Marchas da Maconha, além também de integrar a Comunicanábicos. Então, Vini, a maconha ela é uma planta preciosa. Existem várias outras, mas aqui na minha fala eu vou falar um pouquinho dessa, da cannabis sativa, a maconha, o beck, a diamba, a ganja, a marihuana, o cânhamo, capim da lagoa, o weed. O primeiro uso que nós temos registro, ele foi aproximadamente 10 mil anos atrás, uma porcelana com corda de cânhamo que foi encontrada no sítio arqueológico do período neolítico chinês. E em 2700 a.C., a farmacopeia do Império de Shennong, que viveu no início do terceiro milênio, aponta para o conhecimento dos chineses para o uso psicoativo da cannabis. Olha o que ele falava. Tomada em excesso, faz ver demônios, em longo prazo ajuda a comunicar-se com os espíritos e ilumina o corpo. Teria dito ele, né? E desde os inícios dos tempos, ela está aí, sendo utilizada para fins industriais, terapêuticos, ritualísticos e também de diversão. E é a mesma planta, gente. É claro que existem várias espécies e cada espécie tem a sua propriedade, a sua particularidade, mas basicamente a gente sabe, né? Tudo maconha. E o movimento de expansão no conhecimento das utilidades dessa planta é tão grande que até mesmo entre nós, defensores da legalização, acontecem divergências. De um lado, uma parcela que prioriza o uso medicinal e condena o uso recreativo em algumas situações. E a mesma pessoa que usa o remédio pode chamar quem faz o uso rotineiro de maconheiro vagabundo. E do outro, uma resposta reativa a isso, uma parcela que sente que esse uso medicinal seria uma máscara que negligencia a diversidade do usuário e as dificuldades de acesso à terapêutica canábica pela favela. Na falta de políticas públicas e liberdade, sobram balas perdidas. Essa guerra ignorante e hipócrita para uma parcela grande da polícia tem cor e tem endereço.
E tendo cada um dentro de si uma matriz ideológica tão distinta, a gente, como ativista, tem que pensar também num caminho do meio, como Siddhartha Gautama, o Buda, que inclusive falam-se por aí, tem gente que fala que é verdade, gente que fala que é mentira, que ele se alimentou só de sementes de cannabis por 6 meses. E não é sobre neutralidade, é sobre a ampliação de perspectivas. A gente está numa guerra contra a ignorância, contra a falta de empatia, contra a falta de respeito, contra a falta de dignidade. Entre os nossos não pode haver intolerância, pois todos estamos lutando do mesmo lado. Então, quando você faz o uso recreativo e busca satisfação e bem-estar que a planta lhe proporciona, podendo até, inclusive, de forma indireta, tá também ali tratando estresse, insônia, falta de apetite, etc. Várias coisas que, vamos combinar, nós estamos numa sociedade intrinsecamente doente. E pacientes com dores crônicas, câncer, fibromialgia, depressão, ansiedade, TDAH, TOC, autismo, que escolhem a terapêutica canábica também são usuários. A diferença está na forma de administração da planta, mas é tudo maconha. E se um pode, todos devem poder. E a terapêutica canábica também abrange a utilização da cannabis acompanhada, dosada adequadamente, respeitando as reações de cada organismo, associando toda uma ressignificação no seu estilo de vida. E agora te chama atenção para o seu sono, te chama atenção para os movimentos do seu corpo, te chama atenção para a sua alimentação. E a gente está vivendo num momento muito importante na história da cannabis, que é uma retomada desenfreada da sua potência, que já vem crescendo um pouco há alguns anos, mas que gradativamente está ganhando muita força e derrubando todos os preconceitos e paradigmas disfuncionais, numa onda incontestável das suas utilidades, assim. E maconha é saúde? Sim. Maconha é diversão? Sim, também. Maconha é fibra de boa qualidade? Sim. É cultura? Sim. É potência econômica? Sim. E qual é o problema nisso? Sim, nós temos alguns problemas nisso. E essa onda verde, por exemplo, que acaba arrastando consigo alguns oportunistas mal intencionados, que vão desde golpistas da internet à grande biqueira com CNPJ, as farmácias. E a tendência tão grande que nós temos a nos tornar subservientes de monopólios no Brasil. A busca por entender e a crítica em cima do que é dito para a gente é essencial na nossa evolução. A nossa maior revolução é a expansão da nossa sapiência, a reflexão empática sobre os acontecimentos e a partir das nossas experiências. As barreiras já começaram a se quebrar e a nossa luta é para continuar quebrando, porque nas frestas a gente planta sementes, mas precisa cuidar direitinho dessa semente, das nossas ações políticas, porque nós somos naturalmente animais políticos. Até as nossas mais singelas ações são políticas. E entende-se por políticas vários significados. Mas o que é política? E por que você faz política todos os dias e às vezes não se dá conta disso? O principal conceito é ligado ao ato de governar e de tomar decisões que atendam principalmente ao bem do coletivo, viver em comunidade. E isso é uma atitude política, sabe? Pois todo relacionamento que a gente cultiva, que a gente está colocando as nossas opiniões, que a gente está colocando os nossos conceitos, as nossas raízes, as nossas ideologias, os nossos princípios, são atitudes políticas. A palavra política, ela vem do grego, de politike, que é a união de duas outras palavras, polis mais tikos, sendo polis o significado de cidade e tikos o bem comum do cidadão. Ou seja, para os gregos, política seria o governo da cidade para o bem comum de todos os cidadãos. Se você procura ou executa uma ação para o bem coletivo, seja na sua comunidade de bairro ou a níveis nacionais, você está fazendo política. E partindo dessa lógica, como que a gente não ressalta a importância de debater a estrutura do sistema que a gente tem? Uma pauta com tantas camadas que envolve várias problemáticas sociais. A regulamentação, o incentivo à pesquisa, o respeito à liberdade de expressão, a revisão da nossa política de drogas, sabe? No país, ela é urgente, ela é gritante, tem gente morrendo. Então,
Pensa em como essa morte de inocentes no processo do tráfico de drogas poderia ser evitada com a gestão que entendesse a raiz do problema e propusesse soluções voltadas para a educação, para a saúde, e não para a opressão policial massiva e guerra. Ou como poderia ser repensada se existisse um incentivo à humanização e à conscientização social dos policiais. A indiferença do Estado para a assistência digna ao usuário coloca os brasileiros em perigo, porque uma parcela muito grande do país simplesmente não acredita na coerência dessa lei e pratica o que hoje a gente chama de desobediência civil pacífica. Mas essa postura retrógrada e conservadora de boa parte do Poder Executivo e do Legislativo faz com que a população esteja encontrando brechas apenas no Judiciário. E aí vem acontecendo no Brasil, que a gente chama de legalização, regulamentação silenciosa, assim, com muitas famílias tentando, através de processos judiciais, o direito de plantar. Uma planta que muitas vezes você gasta muito dinheiro com advogado, com consultoria jurídica, e até mesmo você pode conseguir pelo Estado, também pode conseguir de graça, mas a falta de informação faz com que apenas quem tenha mais renda consiga, de fato, gozar desse direito. Quase impossível não se irritar com a tamanha de falta de bom senso. Eu, pelo menos, conheço várias pessoas que têm casos assim perfeitos que poderiam fazer, ter esse direito, e não poderiam, elas precisam desse direito e não conseguem ter, e ficam submetidas a situações terríveis de vulnerabilidade. E com o uso terapêutico, né, para as mais diversas patologias crescendo exponencialmente, a maconha vai deixando de ser a vilã para se tornar a esperança. E essa transição de reputação está engrandecendo ainda mais o destaque da planta nas discussões. Isso que a gente não chegou nem a falar do poder econômico e o giro de receita que é possível de se obter no país a partir da regulamentação. Talvez outros colegas aí que vão falar depois de mim podem até falar um pouco sobre isso também. Porque a gente tem como fazer com que esse dinheiro seja bem utilizado, ele seja utilizado para reparo social, para esse tanto de mazela que a gente sofreu. E o nosso papel, né, enquanto ativista e pessoas que compreendem esse contexto injusto, é levantar essa pauta com fundamento e responsabilidade. A gente nunca deve subestimar o valor de uma semente plantada e do acompanhamento atencioso e inteligente da evolução dessa semente também. Os maus só tomaram conta porque os bons foram omissos. Portanto, é preciso coragem para trazer à tona questões urgentes e delicadas que carecem de tanta luta, revolução e quebra de paradigmas. E agora eu vou acender meu baseado aqui e vou passar lá para o Gui. Deixa eu pegar esse baseado, deixa eu pegar essas ideias. Antes de mais nada, saudar a todos e a todas. Meu nome é Guilherme Campos, eu sou advogado, antiproibicionista, abolicionista. Estamos na condição da Marcha da Maconha aqui de Belo Horizonte. Eu queria dialogar um pouco com o que o companheiro e a companheira muito bem colocaram, enfatizar e ressaltar alguns pontos e fazer com que essa ideia ecoe, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui nesse espaço, de estar aqui nesse evento para apresentar uma perspectiva do ponto de vista do movimento social, de quem constrói essa luta. Há várias jornadas e há vários desafios, e também de quem pensa cotidianamente as questões ligadas a respeito do que é hoje a nossa maior guerra no nosso país, né? Hoje a gente vive uma guerra às pessoas sob a justificativa de combate às drogas. A gente sabe que isso é uma falácia, a gente sabe que isso é uma grande mentira. E o Brasil, inclusive, inaugurou essa mentira com toda a sua demagogia racista, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, em 1830, todos nós sabemos que o pito-de-pango, né, foi proibido naquela cidade. Toda a representatividade que isso traz é refletida até os dias de hoje. O Jacarezinho é uma realidade dessa proibição de 1830, dessa necessidade de controle social de 1830. A gente está falando de séculos de atraso.
quando a gente fala da política adotada no nosso país. Não o suficiente após a dita libertação, Lei Áurea, a dita liberdade, a gente sabe que a República, já na época, né, o dito Estado justo, né, o Estado moderador, em 1891, nacionaliza a perseguição à maconha no Brasil. E não só a maconha, a gente sabe que, além dela, a religiosidade na figura do candomblé, o culturalismo na figura do samba, para justificar uma forma de reproduzir a violência. E a gente vê todo esse desdobrar, a gente vê toda essa construção, que é uma construção muito profunda, uma construção que traz em suas raízes a extrema arbitrariedade. E não só no Brasil, porque a gente também tem a compreensão e o entendimento que é um projeto geopolítico de controle do capital, né? A gente, inclusive, conhece a origem do proibicionismo a respeito de substâncias, que remonta a séculos, né? Por exemplo, a guerra entre a China e a Inglaterra pelo controle do ópio. Então, tudo isso acaba sendo uma mera reprodução. Em 1970, de forma totalmente anticientífica, de uma forma totalmente deturpada, se inicia uma grande jornada inteiro, né, através de quase que um ordenamento do país imperialista à época, dos Estados Unidos, e sob esse pretexto, vários países são invadidos, ditaduras militares são sustentadas, ditaduras militares que em alguns países continuam vivas, extremamente vivas, não foram sepultadas. A gente tem alguns exemplos nesse momento de tentativa de sepultamento, países irmãos latino-americanos, como o Chile, como na Colômbia, que se insurgem contra essa prática para colocar um fim. A gente está falando aqui de maconha, mas junto com a maconha existem diversos outros elementos, né, que fazem parte dessa estrutura. Nós, enquanto movimento social, sempre resgatamos essas questões de ordem, né, essas questões históricas, essas questões sociais, essas questões políticas, essas questões econômicas, porque a partir daí a gente começa a vislumbrar uma possibilidade concreta de incidir na realidade, né? Porque não basta a gente legalizar a maconha. A legalização da maconha por si só, ela não significa o fim das opressões que, inclusive, são justificados pela existência dela, né? Olha como é complexo e contraditório. A gente está falando, quando a gente fala de maconha, a gente fala de riqueza econômica, inclusive. A maconha é uma commodity, né? Enquanto commodity, ela tem condição de produzir diversos objetos, diversas tecnologias, diversos medicamentos, e isso, em nosso sistema capitalista, sempre é traduzido e quantificado através do lucro, né? Então, a gente tem a necessidade de entender esse processo, porque esse processo ele precisa ser colocado a limpo. Se hoje a gente vive em um contexto criminalizado, em um contexto que, inclusive, causa um mal social que é imensurável, a gente tem uma população carcerária que traz um ciclo vicioso na nossa segurança pública que a gente não tem condição, nesses últimos tempos, até de pensar em um controle, né? Porque é uma reprodução tão intensa, uma reprodução tão cotidiana, que a intensidade da proibição no sentido de criminalizar, de marginalizar e de manter essa ordem marginalizada acaba refletindo em questões como o crime organizado, as facções criminosas e a retaliação a toda essa violência que é provocada, sim, pelo próprio Estado. Então, a nossa disputa
é uma disputa social, né? Uma disputa por uma economia que representa um quantitativo muito grande e que, por isso, a gente precisa pensar sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva que transcende, inclusive, as práticas capitalistas de produção. Porque se a gente está lidando com uma planta, a gente está lidando com um ser vivo, não é meramente um ser monetário, é um ser vivo. Então, a gente defende que essa planta respeite todo um contexto ambiental e por isso a gente resgata as questões socioambientais e ecossocialistas para não termos grandes monoculturas de maconha no Brasil. A gente defende o autocultivo, que todos possam cultivar, que todos possam ter a liberdade de ter seu próprio remédio, mas, ao mesmo tempo, a gente é contra o cultivo em massa por pequenos latifundiários, defendendo, nesse sentido, a reforma agrária. Então, para não alongar muito minha fala, eu queria destacar esses pontos, que são pontos introdutórios interessantes e extremamente importantes de serem pontuados, e vou passar a bola agora para o nosso amigo lá no Rio de Janeiro, Fernando Canaviano. Grande abraço, companheiro. Então, meus queridos, é um prazer enorme estar aqui, dividir minha experiência nesse evento e dizer quanto é importante a construção, né, das articulações de marcha. Me chamo Fernando Canaviano, sou ativista, professor de cultivo, cineasta, vice-coordenador da AHC aqui no Rio. E vou falar um pouco do autocultivo, um tema muito importante, né? Através do autocultivo, do cultivo doméstico, nós conseguimos salvar a nossa família. Nós, através da desobediência civil, minha esposa conseguiu o primeiro habeas corpus para cultivo sem advogado. Com isso, conseguimos garantir a continuidade do tratamento, com o controle total dos canabinoides e das espécies. Conseguimos ter um solo orgânico, controlado, livre de pesticidas e aditivos. E com uma panela simples de arroz, né, a gente consegue fazer o remédio, né, esse remédio que não é um remédio milagroso, é um remédio que funciona, é um remédio que cura. E com isso, através do autocultivo, nós conseguimos garantir o tratamento, dar continuidade. E com cada semente jogada, né, não falo só na parte terapêutica, mas também no uso adulto, né, cada semente jogada é menos uma bala, né, na parte que mais fere, né, a mais frágil, que são os buchas, né, das comunidades, e onde os chefões dos tráficos estão de frente para o mar, né, de costa para a favela. Então, vamos falar que vocês não podem ditar o mercado. O mercado ele não vai ser ditado. Entre viver um proibicionismo e ter o nada, eu prefiro o nada. A lei, né, essa lei que, se for aprovada, ela está aí para ser quebrada. No dia seguinte, a gente vai estar na rua, a gente vai reivindicar o autocultivo, a gente vai reivindicar a reparação histórica, a luta é diária, a luta continua, as associações não podem parar, né? A gente tem a grande chance de derrotar esse governo fascista, esse governo que não olha para a sua população, que não incentiva as vacinas, não se preocupa com o próximo, né? A classe operária, enfim. Essa parte que eu passo, vou passar agora a bola
aqui para nossa querida Corre, Caroline. Toma aí para você. Graças. Salve, galera, eu sou a Corre. Eu falo aqui de uma das capitais mundiais da celulose, né? A cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente está bem acostumado com o agronegócio. Acho que não tem um dado exato, mas já vi o mapa aqui da cidade. 80% do nosso território, no mínimo, é deserto verde, assim, né? É plantação de eucalipto, enfim. E aí, quando a gente está vendo, acompanhando a construção do PL 399, porque a articulação teve presente aí, se articulou para enviar emendas para os parlamentares, enviou algumas propostas que não foram, infelizmente, contempladas, muitas delas, né, no relatório final, mas uma das nossas preocupações era justamente com a questão da agricultura familiar, porque a gente tem, aí contrariando um pouco a fala até do companheiro Fernando, a gente tem um verdadeiro milagre com a maconha, porque ela serve para absolutamente tudo, tanto para salvar os seres humanos, quanto para salvar o planeta, assim, né? Os princípios ativos da maconha, eles são diferentes de qualquer outra planta, assim, a maioria das plantas tem plantas super potentes aí medicinais, que tem 3, 4 princípios, mas a maconha tem mais de 100 comprovados, e a lista só cresce com os estudos, né? Todos eles interagem com o nosso corpo, a gente tem um sistema feito para recebê-los, né? A gente produz esses canabinoides, endocannabinoides. Então, na questão da saúde humana, ela é um milagre. Se eu definiria um milagre, seria a maconha. E aí ela se apresenta agora também como um milagre econômico. A gente está vivendo uma puta crise econômica e sanitária global. Claro que o nosso caso é muito mais triste pelo presidente que a gente tem, né? É muito mais agravado, mas é uma crise global. E a maconha, ela vem se apresentando aí, como a galera gosta de dizer, e a gente... tenho certeza que todos os companheiros devem odiar esse termo do Green Gold, né? Essa exploração, essa forma de se apropriar da maconha para exploração, assim. Mas ela é essa promessa de mercado, e aí a gente está discutindo agora no Congresso PL 399, que está com indicativo de que vai, sim, regulamentar o cultivo industrial da maconha, mas não se preocupa com quem vai fazer esse cultivo, né? Direcionar esse cultivo para, por exemplo, a nossa agricultura familiar, que foi super impactada por esses últimos governos, Temer e Bolsonaro, assim, que acabaram desarticulando muitas das iniciativas do governo para fortalecer a agricultura familiar, na aquisição de alimentos, e até o nosso próprio estoque de alimentos, estoque público de alimentos foi prejudicado por conta desse desmonte. A gente tem na agricultura familiar a maior produção de empregos no campo, então não é o agronegócio que gera empregos, e numa crise a gente precisa criar empregos, então certamente que a decisão mais acertada do Congresso seria a de direcionar o cultivo do canhão industrial para a agricultura familiar nesse momento. Então, os parlamentares que são contra o cultivo, eles estão extremamente enganados porque eles são contra a soberania nacional, mas os parlamentares que são a favor e não defendem, né, de forma mais concisa a questão da agricultura familiar, eles também acabam não resolvendo essa questão da soberania popular, do desenvolvimento, da superação da crise que a gente está entrando. Só para dizer também que, como a gente estava falando desse milagre que é a maconha, ela serve de matéria-prima para tudo que essa nossa vida fútil capitalista precisa, né? Tipo, ela serve para os bioplásticos, que é o nosso inferno, assim, né? Da nossa era, assim, é uma conta que as gerações nos próximos 500 anos vão pagar, que é essa nossa insensatez com o uso do plástico, assim, isso é absurdo. Se a gente continuar com esse volume, né, de consumo também vai, sei lá, impactar muito mais aí o consumo do petróleo, e várias crises envolvem isso, mas acho que não dá para discutir aqui.
O lance dela não se decompor, por óbvio, né? 500 anos para se decompor. Você fala, ai, mas um copo descartável lá no meu quintal está quase se decompondo. Não, ele só está se quebrando em partículas muito pequenas que vão poluir o nosso solo, a nossa água, e vão entrar no nosso organismo e vão criar N anomalias, porque esse é o problema do microplástico hoje, né? Ele está na nossa água, ele está dentro da gente, enfim. E ele está no ar agora. As novas pesquisas é que o microplástico está no ar, a gente inala isso, e isso cria uma série de deformações no nosso pulmão, porque o nosso corpo vai tentar expulsar uma coisa que é inorgânica dentro do nosso organismo, né? Orgânico. Então ela vai tentar expulsar e vai criar queloides, sei lá, aberrações dentro do nosso corpo. Então, assim, é um problema gravíssimo. E a maconha, ela propõe uma superação disso de um jeito muito lindo, porque se ela é plantada da forma correta, que é pela tecnologia que boa parte da agricultura familiar detém, que é da agroecologia, ela tem o poder de tanto desintoxicar os solos, antes poluídos pelos agrotóxicos, quanto de produzir essa matéria que vai se decompor, são biodegradáveis, né? Então, tipo, eu não vou torturar a minha espécie a conviver com o meu lixo por 500 anos, assim. Enfim, eu acho que falar de agricultura familiar no cultivo de cânhamo, a gente está falando disso, de redistribuição de renda, de superação da crise, de segurança pública, porque misérias leva à violência, né? Tá todo mundo desesperado para salvar o seu, então eu acho que discutir agricultura familiar é discutir soberania popular, e é isso que a gente tem feito na Articulação Nacional de Marchas. E agora eu gostaria, então, de passar a minha bola, ou a minha santa, para o meu irmão Gustavo aí. Boa noite a todos. Eu sou o Gustavo, sou de Apucarana, Paraná, e eu vim aqui para trazer uma visão sobre as sementes do cânhamo. Isso é uma coisa que também é complicada de dizer, porque há muita separação entre cânhamo, maconha, que na minha visão é a mesma coisa. Eu acho que todos aqui compartilham disso. O que eu venho trazer sobre a questão das sementes, igual a Manadi disse, sobre Buda ter ficado 6 meses comendo só sementes de maconha, eu realmente acredito que seja verdade, porque essa semente, ela é uma semente que é considerada uma superfood, uma super comida. Ela contém os 20 aminoácidos que o corpo precisa, e contém também magnésio, contém ômega 3, ômega 6. É um super alimento mesmo. E eu acho que toda essa questão de alimentação poderia ser revista, de incluir as sementes. Porque hoje eu fiz uma pesquisa do valor do quilo das sementes de maconha. Eu achei por uma empresa, um site indiano, que eu acho que é tipo um agregador, e aí eu vi, fazendo a conversão, eu vi que o valor do quilo das sementes é R$13. Um super alimento que você consegue fazer uma proteína canábica ali, como se fosse fazendo uma comparação ao whey protein, só que por um valor muito mais baixo, eu acho que serviria muito para países subdesenvolvidos, países emergentes. Seria um baita de um alimento que a população poderia começar a incluir, porque seria muito benéfico para o corpo. E eu acho que a agricultura familiar e a indústria, elas precisam estar conectadas, porque é uma forma de uma reparação também. Eu vejo que, por exemplo, na própria Índia, porque eu estou estudando bastante a questão dos mercados, eu vejo que
Lá está funcionando muito bem essa junção da agricultura familiar, a indústria, e todo mundo se conectando e não deixando que fique o poder na mão de parlamentares, porque é uma planta, é algo da população, não é algo para parlamentar discutir. É o que eu acho. E eu vou passar a bola agora para o mano Rafa. Fala, galera, eu sou o Rafael, aqui do Movimento pela Legalização da Maconha do Rio de Janeiro. Construo a Marcha da Maconha aqui do município do Rio de Janeiro. E minha fala vai ser no seguinte sentido, de que a gente não pode legalizar a maconha para atender os interesses dos grandes empresários, da indústria farmacêutica, do agronegócio, e se esquecer de todo mundo que lutou todo esse tempo para que a maconha seja legalizada. A gente precisa, sim, garantir o autocultivo, precisa, sim, garantir a reparação histórica, precisa, sim, garantir a liberdade daqueles que estão presos hoje. A gente não pode admitir que a legalização da maconha seja feita para se vender uma maconha caríssima, de R$50 a grama, em poucas lojas, como se fossem Starbucks, como se fossem Apple Store da maconha, e que a gente fique esquecido. Porque esse tipo de legalização não acaba com o prensado. Esse tipo de legalização não acaba com a morte dos policiais, não acaba com a morte da juventude negra, não acaba com a Ágata, não acaba com o João Pedro, não acaba com os chacinas como a gente teve aqui no Rio de Janeiro, no Jacarezinho. Então, a minha fala é nesse sentido: viva o antiproibicionismo, viva a luta antimanicomial, fora Salles e descriminaliza o STF. Vamos à luta. Agora eu vou passar a bola aqui para a nossa amiga Marcela. Valeu, Rafael. É isso. Muito massa. Sou Marcela Matos, sou da Marcha da Maconha de Santos, Baixada Santista. E como essa galera aí, os companheiros aí da articulação, que tem muita satisfação em estar junto, já pontuaram aí, já trouxeram vários pontos importantes, né? A falácia da guerra às drogas, a questão das raízes, esse desenvolvimento dos mecanismos de controle, né, que a gente vê, e eu acho importante também escancarar essa hipocrisia, né, que é tipo como a Corre colocou aí, toda a amplitude de coisas para que a cannabis serve, e sendo esse commodity, né, e aí essa hipocrisia da gente estar numa sociedade que lucra tanto com cerveja, com inclusive uma indústria totalmente machista, sexista, que não, né, tem o lucro do tabaco, e a maconha acaba sendo criminalizada e demonizada como se fosse uma droga muito perigosa, né? Então, tipo, para a gente falar de mercado, acho que a gente tem que pensar um pouco em escancarar essa hipocrisia, porque a gente precisa reconhecer tanto toda essa aplicabilidade que a Corre já colocou, como tanto a questão do medicinal, a questão de substituir o plástico, das fibras do cânhamo, de fazer cosmético, a maconha serve para tudo, né? É meio foda, assim, quando você começa realmente a pesquisar e ver como é uma planta realmente de poder, assim, né? E aí, pensando ainda no contexto do Brasil, que tem todo o clima, tem todo o solo, né? Que poderia estar sendo realizado um cultivo, mas, no entanto, a nossa luta tem que ser pela autonomia, né? Enquanto movimento social, pela forma como essa riqueza toda poderia ajudar na construção do poder popular, né? E aí, como bem já foi colocado, a questão do cultivo doméstico, mas também o cultivo, como a Corre já colocou aí, da agricultura familiar, com todo o respeito também aos saberes das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, que já faziam uso da planta, que é a ideia de tratar uma planta como uma planta, né? E em detrimento dessa ideia de patente, de laboratório farmacêutico,
enfim, pensar na planta como uma planta, né? Não ficar separando o componente, achar que um componente é remédio, o outro componente é a droga, que isso é uma falácia também, junto com a questão da guerra às drogas, né? Acaba sendo uma divisão que serve apenas para ficar reforçando um estigma de quem pode ter acesso, né? Que já é o que a gente vive, já é essa divisão de quem pode usar, quem tem acesso e quem nunca vai ter esse acesso, onde esse acesso não chega, não busca, né? Que é uma divisão que a gente vive por um motivo e com essa ideia de demonizar uma parte da planta e achar que o medicinal é o acesso que deve ser possibilitado e continuar criminalizando toda uma parcela que faz uso da mesma planta, é uma outra hipocrisia que a gente tem que discutir, né? Sempre pautada na autonomia. Acho que o Paulo aí já vai complementar ainda mais todo esse... Não quero me alongar muito, vou acender esse baseado aqui que deixa eu apagar e passar para ele. Vai lá, Paulo. Salve, galera. Sou Paulo Mariante, da Marcha da Maconha de Campinas, também aqui da Articulação Nacional de Marchas, da ABGLT, viado, advogado. E acho que a gente tem que discutir uma coisa aí. Primeiro, que o que a gente quer de legislação, de regulamentação, não é uma regulamentação só para uso medicinal. O uso medicinal é super importante, mas ele não basta. E não basta a gente discutir só a legalização de uma substância. A gente tem que enfrentar esse debate, porque toda e qualquer proibição de substância tem como razão controle social, controle da sociedade, repressão e opressão. Então, o que a gente quer numa proposta de legalização, de regulamentação, tem que enfrentar todas as questões, não só a maconha. Mas é importante fazer uma discussão aqui sobre essa história do mercado. O mercado existe no capitalismo, a gente sabe muito bem disso. E não vai ser uma lei que vai mudar. Pelo contrário, tem que ser uma luta poderosa para mudar essa sociedade que, infelizmente, é dominada pelo mercado. O mercado domina tudo. Tudo, coopta tudo e provoca isso que a gente está vendo. Precisa ter mais 15 pandemias em escala mundial para ver o que é o capitalismo? É isso. Agora, o mercado existe e a gente vai continuar fazendo a nossa luta. Mas tem que fazer uma discussão sobre o que significa o mercado, uma regulamentação. Porque quando a gente pensa que a produção de o plantio, não é produção, o plantio, o cultivo de uma planta, que é isso a maconha, cultivo de uma planta, ele fica restrito a poder econômico, aonde a gente vai chegar? Isso significa legalizar numa perspectiva democrática, de acesso? Não, jamais. E se a gente olhar, por exemplo, hoje, o que existe em relação a outras substâncias, vamos pegar o tabaco, por exemplo, que não é ilícito, tem restrições, não é ilícito. Olha o poder econômico e o domínio que tem sobre o tabaco. Porque uma das coisas que a gente tem que fazer em um debate muito sério é se, em nome de uma legalização feita sob os parâmetros do mercado, não só isso que está aí no PL 399, que é exclusivamente para uso medicinal, não é essa a questão. Uma legalização, uma regulamentação que siga os parâmetros do mercado vai significar, na real, mudar, ou não mudar totalmente, um poder que existe hoje, que é um poder que alguns chamam de paralelo. Eu tenho muitas dúvidas se é tão paralelo assim, que é o chamado do poder do narcotráfico, e eu acho que a gente vai fazer um debate sobre isso, que, na verdade, isso é um comércio de substância, tem que parar com essa babaquice de ficar estigmatizando essa conversa de tráfico, tá? Chega disso. Nós que lutamos contra a opressão temos que ser os últimos a reproduzir esse tipo de discurso. Agora, se a gente quer, de fato, enfrentar isso aí, a gente tem que dizer que a legalização que a gente quer não vai trocar esse que existe hoje por um outro tipo de poder que também vai continuar impedindo a gente. Vai impedir de fumar, e fumar pura e simplesmente. Não preciso, para algo que me faz bem, para o meu bem-estar, eu não preciso de um médico ou de um psicólogo para dizer. Não, isso é direito. É uma coisa que a gente tem que garantir. E aí eu queria colocar uma outra coisa, que é a seguinte. A gente fala de proibicionismo e de uma lei criminal. Pegar o direito ao plantio e entregar para o capital
é um outro tipo de proibicionismo, continua proibicionismo. Então, o que a gente quer é o direito de plantar, para muito além do 399. É plantar para fim medicinal, sim. É plantar, mas também é plantar para o uso de algo que a gente sabe que não causa mal para a sociedade. Cada pessoa sabe o que ela tem que fazer com a sua maconha, com a sua cachaça, com o seu corpo, com a sua vida. Não cabe esse tipo de proibição. Então, vamos pensar numa legalização que não passe por aí e que a gente enfrente. O capital existe, o mercado existe. A nossa luta com o movimento social é contra tudo isso, inclusive contra o mercado e o capital. É uma luta longa, não é porque é longa que a gente não vai fazer. Então é isso, galera. Agora, passar o back aqui para o mano Léo Lima. Segue lá, Léo. Opa, voltei. Então, quero aproveitar a fala do amigo Paulo aí, que fez citações sobre o mercado, e dizer que o mercado ele tem por hábito precificar as coisas. E ele não isenta a gente de preço também. E como afirma a nossa diva Elza Soares na sua canção, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Isso é uma percepção que ela não está reservada a um espaço ideológico específico, embora na opinião pública pareça que é uma pauta que está afiliada aos progressistas, a quem é do campo da esquerda, mas é um dado da realidade, né? O encarceramento em massa, como ele se dá, como ele se propõe, as perspectivas que tem, onde se privatizou as penitenciárias, existe esse projeto aqui também, entre outros projetos de extermínio institucional, como controle de natalidade, que o atual governo e a sua família, lá atrás, pegar as inserções comerciais eleitorais deles aqui no Rio, sempre pautaram controle de natalidade como uma política de Estado. Então, o nosso enfrentamento não são com pessoas que exatamente se propõem a estar num espaço de adversário político. A gente está falando como fosse uma estrutura de disputa parecida com o que tem em Israel e Palestina. Alegam-se que existem grupos dos dois lados que pregam o extermínio dos seus opositores. Aqui, no nosso caso, isso está dado, né? Muito embora nem todos nós aqui presentes façamos parte dos grupos-alvo, isso não importa, é uma questão de cidadania. A gente tem aí uma construção de uma Carta Constitucional que sempre violou diversos direitos. É um deboche o atual governante visitá-la como instrumento de legitimação da democracia. E para os cruéis, para os perversos, é o que resta. É debochar do próprio exercício da sua crueldade. Mas só que é muito satisfatório estar aqui envolvido com pessoas de gabarito, porque fortalece a nossa luta, fortalece os resultados que a gente busca, que realmente não são fáceis, mas a gente não vê outro sentido a não ser continuar seguindo em frente, e a gente espera, sim, que para além de ganhar novos adeptos e tudo mais, a gente está num momento extremamente turbulento, e tão importante quanto ganhar adesão é preservar quem está aqui com a gente, militando, mais ou menos presente. Todo mundo tem o seu valor. E é o grande legado que a gente quer deixar aí para a posteridade, é que, assim como tantos outros que vieram antes, a gente está aqui valorizando esse trabalho
e querendo passar ele à frente. É isso, galera. Peguei a bola aqui, fiquei tranquilo. Valeu, galera. Começando, meu nome é Jean, né? Faço parte do coletivo Taquara, que atua no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Bahia, né? Com comunidades indígenas e vulneráveis. E sou terapeuta canábico, atuando no coletivo Terapeutas Canábicos, Instituto Terapeutas Canábicos. E quero começar minha fala falando que maconha é um fitoterápico, né? E como por ser um fitoterápico, né? É mais seguro que dipirona, né? É mais seguro do que café, e isso já é comprovado. Então, não estou trazendo uma comparação com bebidas alcoólicas, por exemplo, né? Isso nem convém, muito menos com fast foods, né? Que são vendidos legalmente em todo o mundo, né? Então, a gente tem que começar a olhar, né, o que realmente é saudável para a gente e é onde a gente quer chegar. Então, maconha é segura. Maconha, se é tóxica, eu ainda não identifiquei, né? Inclusive, maconha fumada, né? Tem estudos de meta-análise mostrando que fumar maconha durante 20 anos, né, até 10 baseados por dia, né, não tem problema, né? Ou seja, não tem alteração da função pulmonar. Então, pessoal, a gente tem que começar a observar o que é relevante para a gente, né? Ficar nessa guerra às drogas, né? Napoleão, em 1800, invadiu o Egito, né? E identificou que seus soldados que usavam maconha perdiam o espírito de luta. E ele aí começou essa guerra de proibição contra a maconha, né? Maconha não só tira o espírito de luta, né? Maconha tira o espírito racista, o espírito proibicionista, né? A gente tem que mudar esse mundo, né? E é usando maconha que a gente vai conseguir, né? Então, deixar essa fala bem forte aqui para a gente repensar, né? A gente está falando de uma planta, né? Canebosem, era isso que tinha lá no óleo sagrado de Jesus? Maconha, diamba, liamba, né? Cannabis, cânhamo, hemp, é tudo maconha. Então, vou deixar essa fala aqui, né? Maconha é livre, ela tem que ser livre. É uma planta e tem que continuar sendo uma planta livre, livre desse contexto capitalista, livre dessa loucura que né, esse capitalismo selvagem. Maconha substitui celulose, né, com eucalipto. Então, pessoal, vamos começar a mudar esse pensamento, né? E quero deixar o meu baseado aqui, né, para uma pessoa extremamente importante aqui nesse movimento, né, assim como todos esses canabinoides maravilhosos, né, além dos terpenos, flavonoides, que estão sempre com a gente e se renovando, né? É tudo maconha, pessoal. Vamos que vamos, Grow. Você é o cara. Oi, chegou até aceso aqui, irmão. Porra, vocês são foda, caralho. Que satisfação tá entre pessoas tão grandiosas aí. Massa demais, muito obrigado, hein? Enfim, só tenho a agradecer aí a tudo que vocês disseram, me contempla demais. Acho que, né? Fico na função aqui de convidar a galera para ajudar a construir isso que vocês estão vendo aí, a articulação de marchas da maconha, né? A articulação nacional de marchas da maconha aqui no Brasil, né? Para construírem a marcha da maconha em suas localidades, caso elas não existam,
ajudar a construir a Marcha da Maconha nas suas localidades, caso ela já exista, né? Fortalecer o movimento, sair da sauna, sair da zona de conforto, ir para a rua, né? Gritar o fora Bolsonaro e tudo que for necessário aí agora, né? A gente tá num momento muito peculiar, assim, para não dizer, né? Para não ficar aqui falando muito, né? Foda demais, é isso, fora total e é isso, né? A gente se reúne assim enquanto articulação de marchas todos os domingos à noite, inicialmente, enquanto o pessoal não chega para que a gente faça diferente e tá todo mundo aprendendo muita coisa junto aqui, né? Como vocês puderam ver hoje aí. Hoje a gente falou só um pouquinho do que a gente tem para falar, né? A gente tem tanta coisa para resolver, né? E só quem fuma maconha, quem usa maconha, sabe do que a gente está falando de verdade, né? Então assim, a gente tá numa briga aí para fazer o próprio maconheiro sair da sauna e botar a cara para fora e parar de ter vergonha de assumir que fuma maconha, que é isso, que coisa mais antiquada, né? Para dizer pouco também, de novo, né? Enfim, vamos aí, galera. Fumar maconha já, né? Não é mais crime, teoricamente, já faz muito tempo. Faz 15 anos já, porra. Vamos aí. Agora é isso, a gente precisa poder plantar nossa própria maconha. Não pode ser uma maconha só para indústria, para grande indústria, né? Isso daí tá fácil de chegar, mas não é isso só que a gente quer. Enquanto não resolver o autocultivo, a parada não está resolvida, certo? A gente precisa ter liberdade total para o que quer que seja. E a indústria vai ter a liberdade dela enquanto isso tudo acontece também, né? Vai ser resultado de tudo isso. Mas a gente precisa de liberdade para o povo, né? É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo que acontece na quebrada. É muito foda. Vamos aí. Construir a Marcha da Maconha vai muito além da própria maconha em si, né? É isso. A gente tá numa briga que profunda aí. Muita coisa pra gente conversar. Então é isso. Convida a galera pra chegar junto com a gente, né? Chama nas redes sociais de qualquer uma das páginas de Marcha da Maconha aí, de qualquer uma das redes sociais que você vai conseguir conectar com a articulação de marchas e se precisar de ajuda para construir a marcha na sua cidade, é isso, a gente tem uma galera de peso, né? Hoje o que vocês estão vendo aqui uma pequena parcela da nossa nata canábica brasileira aí, certo? E mundial, eu posso dizer, porque a gente, né, sem querer se achar por nós, pela nossa galera, o Brasil é pesadão na parada, fala a verdade, tá bom? É isso. Galera, fiquem livres para se manifestar aí, mandar um fora Bolsonaro de verdade. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! É isso, né? Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora genocida! É isso. Demarcação já. Fora Bolsonaro! É isso, galera. Demarcação já. Certo? Me deixa fumar, mamãe! Demarcação já. Demarcação, maconha e tudo mais. Autocultivo, né? Pra já. Precisa muito, né? Enfim. Tem um monte de gente aí precisando e o Brasil tá precisando muito disso, né? Resolveria tanta Salve coisa. o samba. Divulga logo a 635659. Isso mesmo, tá? Acompanha nosso conteúdo aí também, a galera que tá assistindo a gente aí, tá? Tem muita coisa boa por vir ainda e vem com a gente aí para colaborar, certo? Eu sou Marcelo Gru, tô falando diretamente de Florianópolis e é grandioso estar aí com vocês, hein, gente? Bom ver vocês todos mais uma vez, né? Mas fiquem aí. Querem acrescentar alguma coisa ou a gente vai encerrar por aqui? Agora a gente terminou o que estava planejado, né? Então fala aí. Faltou acrescentar alguma coisa, né? Faltou, né? Sempre falta, né? Enquanto a gente não estiver plantando todo mundo em casa, sempre vai faltar, mas fica à vontade aí para falar qualquer coisa, gente. Isso aí, Gru. Mandou bem todo mundo, galera. Temos que seguir na luta mesmo. Pela liberdade dos nossos corpos para fumar maconha, mas não só. Não eu quero ouvir o arredondamento arredondamento nós marchamos, né? Só uma coisa. Quero ouvir a análise do nosso mestre dos magos, o Paulo. Vem, Paulo. Não, Faz o seu arredondamento.
Não, é só para reforçar. O Grow falou o seguinte, galera, tem essa articulação nacional de marchas, mas esse projeto que a gente quer, ele não é um projeto que vai sair do Congresso, vai sair da nossa luta. Então, a gente está, articulação nacional de marchas da maconha, junto com outras redes, com outras organizações, está propondo um projeto de lei de iniciativa popular. É trabalhoso, a gente sabe, mas é o único jeito da gente ter um projeto que tenha a nossa cara, né? Que seja o projeto mais ousado dentro dessa sociedade e que aponte também para outra sociedade. A gente também vai dizer que a gente quer algo mais do que isso que a gente vive, que é muito ruim, né? Porque tudo isso que está acontecendo tem uma relação com o tipo de sociedade que a gente vive, mas a gente quer construir esse projeto, então pode ficar aí de olho nas coisas que a gente vai estar fazendo no próximo período, porque a ideia desse projeto é que ele dialogue com todas as questões. Inclusive o seguinte, se o 399 for aprovado, independente do jeito, nós também vamos, no nosso projeto, falar sobre uso medicinal, sim. O projeto vai falar sobre tudo. Vai falar, por exemplo, das pessoas poderem fazer uso religioso da maconha e não serem presas por isso. Então, esse projeto é uma tarefa importante, não é uma tarefa pequena, mas a gente acha que é fundamental. Até porque todo o trabalho que a gente fizer vai ajudar a quebrar as mentiras. A gente viu mentiras horrorosas só na discussão do 399, que é uma coisa hiper mega moderada. A gente viu o nível de mentira que os inimigos plantam. Eles não plantam coisas boas como a maconha, eles plantam mentira, eles plantam ódio, eles plantam intolerância. Então, acho que a gente também, quanto mais a gente for dando os passos nessa construção, a gente vai estar ajudando, né, a quebrar essas mentiras que são opressoras. Tão opressoras quanto o feminicídio, tão opressoras quanto o racismo e genocídio da juventude negra. E essa galera é a favor de tudo isso. A gente é contra. Então, vamos lá que a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que era a única coisa, pelo menos para mim, que era importante chamar, porque vamos sair de muita gente para fazer isso aí. Mas nós vamos fazer. É isso Ô, Gro, mesmo. já encerrou a gravação? Não, ainda não. Pode acrescentar aí. Agora eu deixei um pouco, né, para a galera. Não, eu só queria acrescentar também uma reflexão mais recente que eu vinha tendo sobre um potencial também organizacional que a gente pode puxar. Eu acho que a gente tem plenas condições de puxar, que é uma cooperativa para viabilizar a indústria do cânhamo, porque o material aí que é utilizado pela Marinha do mundo todo, num preço de custo, né, que a gente pode ofertar, se tivesse como criar um número, né, provavelmente seria um número expressivo e numa perspectiva de cooperacional, né, seria uma coisa inclusiva que envolveria pequenos agricultores, como já funciona em outros setores da economia da agricultura familiar, né? E eu acho que é um meio de campo aí que tem muito a ver com a responsabilidade que os nossos privilégios nos impõem, que é de poder fazer um alcance da classe trabalhadora, do campo da cidade, em torno do potencial que a gente já sabe que existe, né? Também no campo industrial, e que pode viabilizar todo o nosso trabalho também, né? Com retornos que possam vir desse meio aí, obviamente, sempre conduzindo tudo com a transparência e com o espírito coletivista que a gente mantém em todos os nossos trabalhos. Uma infinidade de coisas, né? É isso, a maconha livre, só a maconha livre faria com que a gente tivesse toda essa liberdade, né? Que a Mana citou mais cedo, pra gente até poder estudar, né? Tem tanta coisa ainda por ser descoberta na maconha, né? Tanta coisa que a gente só imagina e tanta coisa que a gente sabe por usar tanto tempo, ou, né? Mas que cientificamente a gente ainda não conseguiu comprovar aí algumas coisas, né, para esses terraplanistas do é uma indústria do encarceramento. A planta, ela é tão encarcerada quanto os corpos negros, periféricos,
né? Com outros corpos também da classe média iludida que também se aprisiona nos seus edifícios e dentro de veículo, pessoas que não caminham mais nas ruas. Então tem um estado de coisas assim completamente distópico e que, né, a gente chama a razão dentro do embasamento que a gente tem, dos acúmulos que a gente tem, que é acadêmico, é científico, é institucional, é popular. Então, a gente tem muita coisa a nosso favor. É isso. Essa conversa ela continua aqui, né? Mas é isso. Vamos se despedir da galera que está assistindo e a gente segue conversando, né? Quem quiser continuar das conversas com a gente aí, ó, cola com a articulação e com a Marcha da Maconha aí na sua localidade, certo? Então vamos mandar um abraço aí geral, galera. Um abraço, Bora, hein? Salvador! Cola aí, Salvador! É isso, Salve, vamos. galera. Salve, galera. Salve, Valeu. salve. Salve, galera! Salve.